Dela para nós. Primeiramente, boa noite, Deus abençoe sua vida, sua história. Fala para o irmão do teu lado assim: você veio aqui hoje. Fala fé, irmão, fala com ânimo assim. Você veio aqui hoje para ouvir a palavra de Deus. Se você fosse embora agora, não sei falar não. Se você fosse embora agora, você só teria ouvido louvores e palavras. Mas você ficou até agora, preste atenção na palavra. Não fale com o amigo do seu lado. Eu não estou bravo, estou feliz. Passei um dia maravilhoso na presença de Deus e na casa do meu pastor. Vocês foram embora para o churrasco. Irmão, ó o cara. É isso. Quem não foi perdeu no café também, tá? Aprenda a se unir. Eu vou ouvir aqui, para isso eu fico bravo. Se você não foi hoje, você perdeu de comungar com aqueles que não estavam trabalhando, né? Lógico. Mas se você não foi, porque você quis subir, ó, irmão, você perdeu. Muito bom estar em família. Fiz 3 gols do Cauã no FIFA 2024. Não ganhei dele, porque eu tô velho e enferrujado. Mas eu consegui fazer 3 gols. É uma coisa, né? Eu vou treinar para ganhar dele do outro menino ali. Não é hoje não, né? É Natan. Rapaz, menino infeliz, cara, me fez 7. Eu fiz 1 e comemorei, me lasquei, vamos embora. 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 19. Eu quero trazer, irmãos, o resultado da ressurreição de Jesus. O tema da mensagem de hoje é: porque ele vive, posso crer no amanhã. Há uma esperança na ressurreição de Jesus. Quem achou, diga amém. Quem não achou, põe na tela. Temos recursos audiovisuais hoje maravilhosos. Que bom você ter vindo aqui, irmão. Diz assim o texto: se apenas nessa vida temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora é Cristo ressuscitado dos mortos, tornando-se as primícias dos que dormem. Pode se assentar. Irmãos, Paulo começa falando sobre a ressurreição de Jesus, sobre a nossa esperança. Só que antes de tudo isso, eu quero dar um pano completo de fundo aqui. Já foi mencionado acerca da Páscoa, o sentido dela. E a Páscoa, ela é um dos 3 dias, né, do nosso calendário cristão gregoriano. Ele é um dos 3 dias, chamado, né, dentro da nossa cultura, de dias santos. Começa na sexta da paixão, passa pelo sábado de aleluia e termina no domingo da Páscoa ou no domingo da ressurreição. Então, toda a história cristã, depois que Jesus teve seu sacrifício realizado na cruz, consumado, a história passou a comemorar esses dias. O sentido foi sendo deturpado. O comércio entrou a cultura pagã, a cultura celta, né? A cultura dos bruxos ali, e começaram a colocar as coisas até mesmo para tirar o sentido do que é Páscoa. E a Páscoa, irmãos, ela nada mais é do que uma celebração judaica. A Páscoa é o final daquilo que Deus começou a fazer lá com Abraão. A promessa que Deus chegou para Abraão quando estava em Ur dos Caldeus. Ele chamou Abraão e disse para ele assim: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou mostrar a você, Abraão. Nós vamos ter uma relação de amizade, intimidade, nós vamos ter uma relação de amigos, mas você precisa abandonar algumas coisas que estão te atrapalhando, e uma delas é companhias desnecessárias. Não vou entrar nesse mérito, mas às vezes Deus vai te chamar para solidão, não solidão, solitude pela vida, para você viver o extraordinário com Deus. É muito bom ter Deus como companheiro. Sabe aquele momento que você só tem você e Deus, e você busca a presença do Senhor para que Ele seja de fato seu amigo? Quando tudo vai embora, você fica somente com
Deus, sua família, Deus, e muitas das vezes isso é a maioria, isso é aquilo que de fato Deus busca. Quando Deus chamou Abraão, Ele lhe fez promessas. Ele fez promessas a Abraão e disse que ele seria numeroso na terra. Só que esse numeroso na terra vai parar lá na terra de Gósen, na terra do Egito, aonde o povo cresceu demais, cresceu da maneira que eles tinham que agora ser tirados da terra do Egito, porque o Egito não era mais o lugar deles. Aí Deus vai levantar um homem chamado Moisés, tirado das águas, e esse homem vai começar um projeto de retirada desse povo que agora não era mais Abraão, a família dele, os filhos, não era mais José com a sua família, não, era um povo numeroso. Deus multiplicou, Deus engrandeceu, Deus fez com que aquele povo ficasse de uma maneira extremamente honrada dentro da terra do Egito. O faraó morre, não conhece ali mais a história, aquilo que José tinha feito pela nação. E ele começa a escravizar o povo, e Deus começa a olhar o clamor do povo e se lembrar da promessa que ele fez, que entraria e depois de um tempo sairia aquela nação para o servir. Deus manda Moisés e diz: Moisés, diga para Faraó que o meu povo tem que sair, porque eles têm que prestar para mim um culto de adoração. Deus não queria fazer nada do que permitiu ser ali feito no Egito, não. Todas as pragas, Deus não é injusto, Deus não é odioso, iracundo, não. Pare de pensar que Deus ele é o inimigo, o adversário. Pare de pensar isso, porque Deus ele nos ama, e Deus é amor, ele não tem amor, ele é amor. Então, quando Deus começou a permitir todas aquelas pragas, foi para mostrar para o faraó que ele era Deus, porque o próprio Senhor Deus, ele enviou aquilo ali para a terra do Egito. Então Moisés vai tirar o povo, esse povo é numeroso na terra, e através das pragas, foram 10 pragas. Se você puder ler a história, você vai ver, é uma história conhecida. Mas se você puder olhar para essa história e ver o cuidado de Deus pelo povo. Eu te falei que o povo estava sofrendo chicotada, chibatada, estava sofrendo nas mãos de um Deus, de um homem que se sentia Deus, mas não era Deus. Então Deus vai permitir que Moisés entre naquela terra. Quando ele entra naquela terra, depois das muitas pragas, restou a 10ª praga do Egito. Essa praga foi a pior de todas. Então agora você vai começar a entender por que foi instituída a Páscoa. A Páscoa é uma celebração judaica que foi realizada, aconteceu no mês de Abib, ou posteriormente chamado mês de Nissan. Essa Páscoa, ela tinha algumas coisas, alguns elementos dela, e o próprio termo Páscoa, ele vai significar passar por cima. Então olha aqui, Deus vai agora, antes de enviar a 10ª praga do Egito, ele vai dar uma ordem. Ele vai dizer: pegue o cordeiro, pegue o sangue desse cordeiro, passe nos umbrais e nas vergas das portas, de modo que quando o anjo da morte, o destruidor, passar, quando ele olhar para o sangue do cordeiro, isso aqui é profético na sua vida, quando ele olhar para o sangue do cordeiro na verga da porta, simplesmente ele não poderá atingir e atacar. Eu vou abrir um parênteses aqui, como bom pregador, te dizer: quando o anjo da morte ele passa pela sua casa, pela sua família, quando ele passa querendo destruir você, ele tem que olhar, ele tem que ver que naquela verga, naquela porta, naquela verga ali, que é o teu coração, que é a tua mente, que é a tua casa, que é a tua família, ele precisa ver que existe um sangue que não é o sangue de bodes, novilhos, cordeiros, touros, não é sangue de rolas de animais, não é sangue de pombos, não é sangue de nada, é o sangue de Jesus que está ali te dando a proteção contra todo o mal. Aprenda, irmão, crente só passa a luta por permissão de Deus, porque o diabo não tem todo esse poder que nós às vezes damos para ele. Nem tudo é o diabo, irmão, nem tudo é o diabo. Às vezes Deus quer fazer você passar por situações para que você aprenda, para que você cresça, amadureça, saia da inércia,
Deus. Então o termo hebraico é saltar, passar, né, por cima, do hebraico pesach. E tem outro termo que é derivado do verbo passar, com H no final, que quer dizer saltar. Em Êxodo 12 você vai ver as ordenanças que Deus tinha dado para aquela celebração da Páscoa. Eu vou resumir e te dar uma parada geral. A primeira coisa que tinha que ter era um cordeiro sem mancha, sem defeito nem mancha. Ele deveria ser um cordeiro dito perfeito. Esse cordeiro ele era separado. Ele ficava do 10º dia até o 14º dia ali, sendo já preparado ali, esperando longe da família, porque ele seria sacrificado, ele seria morto, depois ele seria assado, e depois de assado a família iria comê-lo. A Páscoa também era composta de pães asmos. O que é asmo? É pão sem levedura. Assim como Jesus advertiu contra o fermento dos fariseus, já lá atrás, em Êxodo 12, Deus estava dando os ditos, estava dando as ordenanças de que o pão deveria ser sem levedura, porque a levedura também representa o pecado. Então aquele pão era feito às pressas, porque na noite antes que Deus enviou, depois que Deus enviou a 10ª praga, os judeus tiveram que se assentar à mesa, comer o pão e poder ir para fora daquela terra. Também essa Páscoa ela era celebrada com ervas amargas. Aqui eu achei interessante, porque hoje a gente celebra com chocolate. Coma com a sua família em paz, mas sempre busque ensinar seus filhos o sentido da Páscoa. E nessa Páscoa não tinha doce nem chocolate, não. Nessa Páscoa tinha ervas amargas, porque Deus estava ensinando aquele povo as aflições que eles passaram no Egito e os sofrimentos que eles passaram no Egito. Eles deveriam comê-lo com erva amarga. Era uma mistura que era feita uma mistura, era cordeiro junto com pão asmo e junto com erva amarga. Assim se comia a Páscoa que era uma Páscoa judaica. Jesus, ele vai instituir uma coisa que nós chamamos hoje de ceia do Senhor. Só que antes eu quero que você leia junto comigo ali na tela Êxodo 12, 26 ao 27. É o que eu chamo de textual, ou texto da Páscoa. Aquilo que o povo, para o povo de Israel e também para nós aqui essa noite, não com o sentido de que aquela Páscoa vale para nós como ela era, mas com o sentido de ensino para que nós possamos passar para as gerações posteriores. Êxodo capítulo 12, versículo de número 26 e 27. E diz assim: e acontecerá, acontecerá quando os vossos filhos vos disserem: o que quereis dizer com este culto? Que direis: este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou sobre a casa dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as vossas casas. E o povo curvou a cabeça e o adorou. Irmãos, esse é o textual em que as famílias, em que os filhos, aqueles que cercavam a mesa, quando eles perguntassem qual seria o sentido da Páscoa, Deus ordenou esta palavra: que o Senhor passou sobre a casa dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios. Lá em Lucas capítulo de número 2, versículo de número 41, você vai poder ver Jesus indo até a cidade de Jerusalém. Sua família o leva para comemorar a Páscoa. Chegando lá, eles comemoram a Páscoa do Senhor. Eu estudando, descobri que nos tempos de Jesus, as pessoas elas tinham por costume, algumas pessoas mais pobres, elas tinham por costume comprar um cordeiro ali juntos e celebrarem a Páscoa. Daí vem essa
que a gente chama de Santa Ceia do Senhor, né? Quando Jesus ele vai se assentar com seus 12 discípulos, inclusive, né, os 12, Judas estava no meio, então é 12. Ele se senta à mesa do cenáculo que foi preparado. Juntos eles comem o cordeiro, os pães ázimos e as ervas amargas. Só que na instituição da ceia, Jesus tira as ervas amargas. E aqui eu quero começar a te dizer: não existe amargura, não existe coisas que podem te até fazer mal no momento, mas elas não vão gerar em você amargura, porque Jesus tirou as ervas amargas. Quando ele coloca a ceia do Senhor, ele coloca os pães ázimos, representando aqui o pão sem fermento, né, o pecado, e ele coloca ali o suco de uva, a divergência teológica, não vou entrar nisso. Ele coloca o suco de uva e os pães ázimos, e ele pega o pão, pega o cálice e começa a falar lá no meio da conversa, lá provavelmente à tarde, quando todos estavam ali reunidos. Ele começa a dizer: este cálice é o cálice do meu sangue, este cálice é o cálice da nova aliança. Ele vai falando, ele vai dando essas referências. Ele fala que o pão é a carne que seria rasgada. Ele vai mostrando, ele vai transicionando, ele vai mudando coisas dali que eram instituídas e aprimorando as coisas. Agora já não tinha mais erva amarga, agora já não tinha mais amargura. Agora tinha o pão e tinha o sangue. Tinha o pão e tinha o sangue. Porque o pão e o sangue, irmãos, é o memorial. É por isso que a gente tem que ceiar. Porque pensa comigo, irmão. Jesus, quando falou que você comeria da carne e do sangue dele, provavelmente ele diziam que poderia ser canibalismo ali. Mas quando Jesus institui a ceia, ele institui a ceia como um memorial, porque ele estava dizendo que ele iria comer conosco no reino do seu Pai. Então ele institui a ceia. Quando ele institui essa ceia, ele estava dizendo que nós estaremos diante dele. Eu li o texto, e a mensagem é porque ele vive e eu posso crer no amanhã. Que amanhã, irmãos? Qual amanhã que nós esperamos? Por que vimos a igreja? Por que fazemos obras? Por que estamos nessa peleja, lutando contra demônios, lutando contra potestades, fazendo obras de caridade, fazendo aquilo que Deus se agrada, levando uma vida em que a gente olha e vê talvez as pessoas lá fora e tem uma vida melhor talvez que a nossa? Por que tudo isso, irmão? Se a gente não tiver uma esperança firme no nosso coração, seremos roubados. Os anos estão indo, as coisas estão piorando para o lado do evangelho. Por quê? Porque o evangelho está virando palhaçada. Não o evangelho bíblico, mas o evangelho pregado hoje virou palhaçada, irmão. Ontem eu vi algumas coisas, eu sempre estou vendo, e eu fico pensando: o que será da nossa geração? É futura, né? O que nós vamos entregar para os nossos. Eu não tenho filho ainda, cara, nós queremos ter, mas o que nós iremos entregar para essas crianças, irmãos? Se eles estão ensinados a bater na terra, sem enjoar, sem chato, o que nós iremos colher no futuro? Então, a esperança da igreja, a esperança em Cristo, é que nós cremos nele. Se ele não ressuscitou dos mortos, nós somos mais miseráveis dos pecadores. A gente tem que ter vivo no nosso coração e não deixar que isso perca durante os anos. Porque quando o profeta fez a oração, ele fez a oração visando os anos. Ele não disse: aviva, Senhor, a obra no início dos anos. Ele disse: aviva, Senhor, a obra no meio dos anos. Porque ele sabia que Deus, ele precisa às vezes injetar ânimo no nosso coração. Às vezes Deus precisa nos levar a lugares onde que ele nos carrega no colo. Mas a esperança, irmão, é de que Cristo ressuscitou. Quando aquela pedra foi removida, quando ele saiu para fora, quando as mulheres foram lá ver todo o episódio da ressurreição, você já sabe, quando tudo isso aconteceu para ser a nossa esperança. Aleluia! Nós precisamos voltar, irmão.
ouvir pregadores que pregam a sua prosperidade financeira. Para de ouvir pregadores que só pregam aquilo que você quer ouvir, que agrada seu ego, seu eu. Começa a ler a Bíblia, irmão. Vai na fonte. Para de ir na caixa d'água, porque muitas vezes a caixa de água ela pode estar suja. Às vezes o cano também está sujo, mas a fonte não vai estar suja. Porque a fonte é Jesus. Então quando você lê as cartas de Paulo, você vai tendo, a sua esperança vai voltando ao seu devido lugar. Vou repetir o texto: se apenas nessa vida temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Me faz lembrar a população, o povo que ia acompanhar Jesus, aquela multidão de pessoas, e alguns ali só queriam pão e peixe, só queriam comida, bebida, mas e o compromisso de seguir a Cristo, e o compromisso de estar com o Senhor? O que eles queriam ali? Muitos vêm, irmãos, aceitam Jesus, muitos vêm, eles caminham conosco, caminham na fé, mas você não sabe qual é a intenção dessa pessoa, que ela fique um dia e se converta. Quem sabe hoje essa palavra não está vindo em direção a alguém que precisa voltar ao seu primeiro amor, amar a Jesus, ter viva a esperança de que o Senhor, Ele vive dentro de nós. Ele vive dentro de nós. Aleluia! Essa carne está morta. É um paradoxo, porque a nossa carne está morta, mas nosso espírito está vivo, porque aleluia! O Senhor está dentro de nós, vivendo no nosso coração, na nossa mente. Embora nós ainda erramos, embora ainda nós pecamos, eu sempre digo que nós vamos pecando, nós vamos ir para o céu pecando. Agora, nunca deixe o seu coração se tornar inimigo. O que é iniquidade, irmão? Iniquidade é quando eu repito o erro sem arrependimento, e aquilo eu afasto toda a possibilidade. O Espírito Santo está dizendo: você fez, eu estou aqui, vamos lá, chora junto, com gemidos inexprimíveis diante do Senhor, pedindo sempre o arrependimento. Irmãos, Ele tem que estar presente na nossa vida de uma maneira que eu não sei te explicar. É todo dia dizendo: Senhor, eu me arrependo. É todo dia você dizendo: Senhor, eu preciso ser mais, eu preciso ir além. Não se canse, porque eu gosto de ver você tal Josiel, com todo o meu respeito. Eu gosto de ver o jeito que ele ora. Eu vi de manhã, eu observei, eu vi à noite, eu observei. Irmãos, só Deus e Ele sabe de onde Deus tirou. É um ímpeto. Eu também sou assim desse jeito, irmão, porque eu sei onde Deus me tirou. Eu sou violento às vezes, porque eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei do lamaçal que eu saí. E é assim, que Jesus te abençoe. Você tenha viva essa esperança no seu coração. Não é só para essa vida, não. Nós estamos vivendo a era, já estou encerrando, mas nós estamos vivendo a era plástica. O que é a era plástica? A era robotizada. Hoje você pega uma foto, você melhora ela com IA, irmão. Você pega ela, bota num site, você melhora, você consegue ficar bonito. Você pode pegar um filme e fazer com IA. Inteligência artificial, ainda não entende, né? Talvez tenha alguém, né? Não chama ninguém de desentende. Mas assim, hoje você pode criar um filme. É tanta possibilidade, né? Tem até uns memes na internet aí que a galera fala que a diferença do homem com a mulher. Não vai entrar nessa lei não, mas procura lá, vocês vão descobrir. Então, hoje é uma era plástica. As pessoas estão distanciando das outras. E a esperança? Diz que a esperança é a última que morre. A nossa morreu. Repete comigo. A nossa esperança morreu, mas ela ressuscitou. Então diz que a esperança é a última que morre, né? Aí antigamente tinha uma brincadeira chamada queimada. Quem jogou queimada aqui? Queimada. Então, quando... Não precisa ser desse jeito não, Senhor. Quando você pegar, mano, eu estou sentindo uma alegria no meu coração que é verdadeira aqui. Quando você, toda
todo mundo batia assim e era. Você achava as pessoas, né, na queimada? Não, desculpa, não é queimada não, não tô doido. É pique se esconde. Quem brincou de pique se esconde aí, levanta a mão. Então, no pique se esconde, você encontrando as pessoas. Aí ficava um. Lembra do último salva todos? Aí o nosso último aí, ó. Pegou a visão? O último salvou a todos. Salvou a nossa vida, irmão. Então, mas Jesus é muito bom. O demônio, ele vai. Eu falo demônio, não tem outro, né? É o papel dele, né? Ele tenta cegar o entendimento dos homens, com bebida, com droga, com sexo, com tudo que é carne, irmão. Mas a carne, ela é só carne. Você pode conversar com uma pessoa que já foi da igreja e afastou. Você pode ter certeza, o Espírito Santo ele continua batendo na porta. Batendo na porta. E se você abrir, ele entra. Aleluia! Jesus, ele entra. Estou sentindo uma alegria do céu aqui. Que não é maravilhoso, Jesus! Aleluia! Seu coração trazendo esperança. Trazendo esperança e te dizendo: hoje tem salvação na sua casa. Hoje tem ceia. E ceia na sua casa. Que essa oração, que essa mensagem seja como uma flecha. Dizia Deus que essa palavra seja. Mas maravilhoso Jesus. Eu pedi a Deus, ontem eu disse: você está chorando. Eu falei assim: tô. Eu não sou chorar no negócio de mim. Mas eu tive que me derramar lá. É só você fazer uma autoanálise e lembrar de quem você foi. Ou se você teve. Se você sempre foi da igreja. Se você sempre foi da igreja, cuidado com a sua justiça própria. E achar que você é melhor do que quem já foi para o lugar. É muito bom pensar que o céu vai ser o céu dos reis, né? Isso tudo que você pensar aí na sua cabeça agora, no flash, o céu vai ser de reis. Então pensa comigo. Deus nos ama e nos deu uma esperança. E a gente caminha nessa esperança. A gente caminha amando o Senhor. A gente caminha buscando Ele. E a gente caminha se alegrando com Ele. Aleluia! Você põe sobre os seus pés. Eu não sou mais de fazer isso. Eu acho que eu já estou com. Vou fazer 35 em junho. Disseram que eu morreria com 20. Estou aqui, capeta. Se eu morrer antes de junho, não vou não, tá? Eu sou rude de morrer, duro de matar. Eu ainda tenho uma promessa ainda para cumprir na minha vida. Quantas, né? Eu quero que você feche os teus olhos. Eu quero fazer essa oração com você. Eu quero que Deus restaure a sua esperança, irmãos. Aleluia! No domingo de Páscoa, onde Ele ressuscitou. A outra. Eu quero que você feche os olhos e comece a orar comigo. Eu quero que você volte a se alegrar no Senhor, na alegria da salvação. Volte a sentir aquilo de novo. Aquele fogo do começo. Aleluia! O Espírito de Deus. Aleluia! Essa parte do